Afundado em uma dívida que supera 2 bilhões e 100 milhões de reais, a maior do futebol brasileiro, o Corinthians enfim admite fazer uma recuperação judicial. Entenda aqui comigo como essa operação funciona, quais as vantagens e os riscos e por que o Timão deve sim seguir o caminho da RJ. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou o fundador da Pluri e estou aqui para ajudar vocês a entenderem como funcionam as finanças do seu clube e do futebol brasileiro como um todo. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para tratar da crise financeira do Corinthians. Bom, pessoal, aconteceu o que era inevitável, né? O Corinthians passou a avaliar a possibilidade de recuperação judicial. Um assunto foi introduzido por uma consultoria que está fazendo um trabalho, foi contratado pelo Corinthians para fazer um diagnóstico sobre a situação financeira do clube e uma das sugestões, obviamente, foi seguir pelo caminho da RJ. Na minha opinião, uma sugestão lógica, natural. Inclusive, nós temos aqui um vídeo no canal em que eu falo sobre 6 caminhos para o Corinthians sair dessa crise financeira sem fim e um deles está lá, a reestruturação da dívida, exatamente como previsto aqui. Então vamos lá, primeiro é preciso entender melhor o que é recuperação judicial, né? A recuperação judicial é um instrumento, né, previsto na legislação brasileira desde 2005 para ser usado por empresas que estejam em crise financeira. É um instrumento que já foi utilizado por várias empresas no Brasil, americanas agora recentemente, o Grupo Petrópolis, Light, Starbucks, através da sua controladora, Salt Rock, a Oi, né, uma RJ antiga e famosa, a Samarco, veja bem, uma empresa que pertence a BHP Billiton e a Vale do Rio Doce. Isso para citar algumas empresas, todas grandes, enormes, né, que recorreram a esse expediente. Agora teve a Gol, né? A Gol não entrou com a RJ no Brasil, ela entrou com pedido em Nova York, mas o objetivo é o mesmo, né? Quer dizer, conseguir reduzir as dívidas. Ou seja, um instrumento absolutamente normal de administração de situações de crise financeira. E nesse caso a pergunta é a seguinte: por que não usar um instrumento como esse no futebol se os clubes, né, devem tanto? É uma pergunta absolutamente natural e legítima. A questão é que até 2021 se achava que essa lei não seria aplicada ao futebol pelo fato dos clubes serem entidades associativas, né, sociedades sem fins lucrativos. Mas o que aconteceu justamente em 2021 foi que, valendo-se de um precedente ocorrido um ano antes, em 2020, quando a entidade mantenedora da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, teve um pedido de recuperação judicial deferido, o primeiro de uma entidade, de uma sociedade civil sem fins lucrativos, o Figueirense entrou com um pedido e foi o primeiro clube de futebol, isso em 2021, a entrar com um pedido específico de recuperação judicial no futebol brasileiro, né? Até curiosamente o Figueirense teve problemas com esse pedido depois. Ele acabou tendo um efeito enorme no futebol brasileiro, porque vários clubes se beneficiaram disso, mas ele tardou a se beneficiar, teve problema com o andamento do processo dele em si, né? Mas o fato é que a partir daí houve uma sequência de clubes que decidiram seguir por esse processo, né? O Cruzeiro, né? O Sport Recife, o Coritiba, Chapecoense, Náutico, Santa Cruz, Guarani, Paraná Clube, Avaí, Figueirense mesmo, 13, CSA, Joinville, entre vários clubes. 4 desses clubes aqui são clientes nossos, aqui, especificamente nessa questão e em questão de SAF, né? Além desses, Botafogo e Vasco também seguiram por um caminho de reestruturação através de mecanismos previstos na lei da SAF, né? Mas no total aqui, a minha estimativa é que esses clubes enxugaram um pouco mais de 1,2 bilhão de reais em dívidas, um efeito brutal na melhora da saúde financeira desses clubes. E por que eles entraram, né? Aqui tem de tudo. Tem clube, a maior parte dos clubes acaba entrando como um processo de saneamento pré-SAF. É clube que está numa situação complicada, precisa de um investidor para SAF e sabe que o investidor vai olhar para a dívida e vai falar, pô, não dá para pagar isso aqui, né? Então eles entram com um pedido prévio e reduzem a dívida e aí, obviamente, o clube fica melhor, né, para arrumar um investidor, né? Mas isso nem sempre acontece. Tem um caso da Chapecoense, por exemplo, que é um caso em que ela queria se preparar para a SAF, fez a recuperação judicial e o resultado foi uma redução tão grande da dívida que ela desistiu de seguir o caminho da SAF, porque o clube, obviamente, só lembrando, a Chapecoense tem um histórico de boa gestão financeira antes daquele terrível acidente, né? Era um clube que era funcionava financeiramente muito bem
gerido, né? Mas obviamente veio o acidente, as coisas ficaram descontroladas e o clube teve que recorrer à recuperação judicial, né? Mas ele é um caso de que ia se preparar para virar SAF e desistiu porque passou a ficar, vamos dizer assim, saneou financeiramente e passou a se tornar mais interessante e decidiu tocar a vida sozinho. Mas a maior parte dos clubes tem a ver com o processo de SAF, mas não é necessário, né? O clube pode fazer RJ para só melhorar a sua saúde financeira, né? Aqui, obviamente, você pode seguir por um caminho de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, né? Qual a diferença básica entre as duas? É que no processo de recuperação judicial, o processo é feito através de uma ação judicial, né, proposta pelo clube, né, perante o juiz de falência e recuperação judicial, sem que haja uma concordância ou participação prévia dos credores, né? Há uma proposta, obviamente que aí existe o mapeamento dos credores, né, feita a proposta e cria-se a assembleia, então tem todo um rito, mas ele é acompanhado pelo juízo em si, né? Na recuperação extrajudicial não, é uma negociação em si, em que você tenta conseguir o máximo de desconto em si, mas é uma recuperação sem se levar a questão à justiça. Nesse caso, os descontos costumam ser menores, então, no meu modo de ver, se você vai fazer uma recuperação entre judicial ou extrajudicial, é melhor fazer a judicial, até porque ela é mais transparente, e aí também, pela questão jurídica, pela questão da falência, da possibilidade de falência e tudo mais, ela acaba fazendo o clube se arrumar, né? Então acaba botando ali uma certa camisa de força que é importante que o clube tenha, né? Para que a dívida não volte a crescer depois, né? E o que dá para esperar de redução da dívida no caso de uma recuperação judicial, né? Isso aí vai depender do perfil da dívida, né? Porque o que atinge a recuperação judicial? Praticamente todas as dívidas que não são as dívidas fiscais tributárias. Então você vai pegar dívida trabalhista, você vai pegar dívidas com empresas, fornecedores, contas a pagar, outros clubes, empresários, que no caso do Corinthians é importante. O Corinthians tem uma dívida de mais de 200 milhões de reais só com empresários, né? Credores quirografários, né? Que são aqueles que não têm um crédito garantido por uma garantia real ou uma garantia preferencial, uma hipoteca, um penhor, né? Uma garantia pessoal. Ou seja, tudo que não for dívida fiscal praticamente entra na RJ. No caso do Corinthians, é uma parte significativa da dívida, em torno aí de pelo menos 600 milhões. Aí a discussão se entra a dívida da Arena na recuperação judicial ou não. Eu tenho um pouco de dúvida aqui. Essa é uma discussão jurídica, mas tirando a parte da dívida do Corinthians que não seja a Arena, que aí está em torno de R$1 bilhão ou mais, a dívida ali é em torno de 600 milhões de reais que seria submetida a essa recuperação judicial, né? Quanto dá para se imaginar de desconto? Bom, eu tenho 4 recuperações judiciais aqui dos nossos clientes, estou indo para a quinta. Depende do perfil da dívida, né? Credores trabalhistas até 150 salários mínimos, por exemplo, são mais protegidos, né? Justamente, do que, por exemplo, quirografários, que ficam com um desconto enorme na dívida. Mas o que a gente vê no mercado é o seguinte, não menos que 40% de redução e um teto aí na faixa de 80%. Tem gente que passou desse teto, mas eu duvido muito que o Corinthians, pelo tamanho, consiga um desconto muito grande. Então acho que o Corinthians conseguiria descontos mais próximos ao piso ali, 40%, 50%, alguma coisa assim. O que dá para se imaginar que a dívida do Corinthians pode ser reduzida aí, no mínimo uns 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, e aí se incluir a Arena, essa conta ela sobe substancialmente, passa de R$500 milhão fácil, né? Então, quais são as vantagens, né, depois de tudo isso que eu falei, né? Quais são as vantagens de fazer a RJ? A primeira é óbvia, né? Sanear o clube, né? Reduzir a dívida, reduzir a despesa financeira. Olha que coisa incrível. O Corinthians tem 2,1 bilhão de reais de dívida e ele teve em 23 uma despesa financeira do clube social e do futebol de 127 milhões de reais. Isso é inacreditável. Creio que é inédito. Vamos fazer um relatório, vamos fazer um vídeo aqui falando sobre as finanças do balanço do Corinthians em si, na análise, mas eu creio que é a maior despesa financeira da história do futebol brasileiro. 127 milhões de reais pagos, grosseiramente falando, em juros, despesa financeira, variação cambial, correção monetária, multas. 127 milhões de reais. Olha que brutalidade esse número. Se você pegar os últimos 5 anos, o Corinthians tem acumulado despesa financeira 366 milhões. Valor nominal sem corrigir. Se a gente põe aqui uma Selic nessa história, dá meio bi. E nos últimos 10 anos, essa despesa financeira do Corinthians foi de 531 milhões. Se a gente puser Selic aqui, vai para 700, 800 milhões de reais.
reais. Então, uma parte significativa do estoque da dívida do Corinthians é juros. Ou seja, o clube tem que parar de enxugar gelo. O Corinthians não está disposto, claramente, a fazer o ajuste que o Flamengo fez. Ele, pela grandeza, ele poderia pagar a dívida ao longo do tempo, mas ele não está disposto a fazer esse negócio. E aí ele está colocando o futuro do clube em risco. E vamos considerar o seguinte, muita dívida aí no Corinthians é dívida de juros que o pessoal tá lá, gato gordo, sentado em cima, deixa rolar, tá fazendo poupancinha em cima do clube. Então, a recuperação judicial ela vai trazer a dívida de novo para um patamar que seja plausível, que faça sentido, justo e que o clube pare de enxugar gelo, né? Então, o segundo ponto positivo, o segundo motivo para se fazer RJ no Corinthians é ajustar a vida financeira do clube, né? Porque a RJ ela tem que ser cumprida quando você fecha um acordo. É um acordo judicial. Se não cumprir, o clube está ferrado. Portanto, isso vai acabar com o estilo de gestão dos últimos 10 anos, que gerou déficits brutais e gerou a dívida que nós temos hoje. O Corinthians era um exemplo de gestão até 2012, justamente o ano em que ganha o Mundial. Aliás, aquele ano de 2012 para 2013, nós vamos fazer um vídeo aqui sobre os 40 dias que mudaram o futebol brasileiro, que foi um momento em que o Corinthians ganhou o Mundial início de dezembro, estava no topo, era o clube referência, Flamengo elege a chapa azul dias depois, Eduardo Bandeira de Mello assume, e o Paulo Nobre em janeiro assume o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, que eram dois clubes absolutamente quebrados, começam a trajetória que resultou na situação que eles têm hoje. Dois clubes que estão disputando tudo, o Flamengo dentro de campo está um problema terrível, mas clubes com capacidade de investimento enorme, e o Corinthians de lá para cá só desceu a ladeira. Por quê? Uma gestão financeira horrorosa, deixou os prejuízos se acumularem, deixou as dívidas explodirem e principalmente ficou com uma fama de caloteiro, uma fama horrível no mercado, né? Ou seja, é provável que isso resulte até em ter que se mexer. Provavelmente não, o clube vai ter que mexer, provavelmente não, o clube vai ter que mexer no estatuto para poder, vamos dizer assim, garantir que os gestores não possam continuar fazendo o que eles fizeram nos últimos 10 anos no Corinthians, né? Número 3 motivo, terceiro motivo para se fazer RJ é que depois de saneado e reestruturado com uma gestão responsável, uma gestão que trabalhe dentro das limitações financeiras do clube, que pague as suas dívidas em dia, que pare de atrasar salário, que pare de ter penhora, de ter disputas judiciais, esse clube possa enfim aumentar o investimento no futebol, né, e já que teria menos pressão para o pagamento de despesas financeiras, né, de juros exorbitantes, né, parar de jogar dinheiro no lixo, que é o que tem acontecido, né. E o item 4, e o quarto motivo para se fazer RJ é que, de novo, trata-se de uma operação legítima, legal e absolutamente transparente, né. E até digo mais, creio que depois que o Corinthians fizer RJ, porque vocês vejam, o que tem no futebol brasileiro hoje? Você tem vários clubes que financeiramente são saneados, que têm poucas dívidas, né? Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza, clubes que estão numa situação, Bahia agora, que com a SAF pagou as dívidas, estão numa situação de agora ter sobra para investir no futebol. Aí junta os clubes que fizeram RJ, centralização e adotaram o regime de centralização de execuções, aí o Cruzeiro reduzindo dívida, o Botafogo, o Vasco tem a questão da 777, né? E vários outros clubes de porte médio que enxugaram, derreteram, achataram as suas dívidas. A partir do momento que um Corinthians fizer uma RJ, que eu acredito que deva fazer, é absolutamente aconselhável que o Corinthians faça isso, essa alternativa ela vai ser absolutamente crível, viável para outros clubes. Por exemplo, eu vou citar dois aqui, Santos e Fluminense. Até mesmo o Atlético Mineiro, que ainda reduziu muito a dívida, mas tem uma dívida alta, apesar de que ali, como os sócios são muito fortes, talvez nem seja deferido uma recuperação judicial naquele caso, porque é um pessoal com muita capacidade de investimento. Mas você pega, por exemplo, Santos e Fluminense, são dois clubes que deveriam fazer RJ, né? Só para ficar em dois exemplos, né? Você pega Vitória, um outro caso também, né? E tem outros aí no futebol brasileiro que seria recomendável. Mas como nem tudo são flores, é importante fazer um alerta para o maior risco da operação, né? Deixa eu dar um passo atrás aqui, né? As pessoas me perguntam, né? Eu estou nesse negócio, sou economista e estou nesse mercado há mais de uma década, né? Frequentemente as pessoas me perguntam por que os clubes, apesar de deverem tanto, eles não quebram, né? Isso acontece porque eles são entidades associativas, né? Sociedades civis sem fins lucrativos, né? E eles não podem ter
uma falência decretada em condições normais por conta de dívida. Então, na prática, o que acontece com esses clubes? É que quando eles têm, quanto mais dívida eles contraem, mais difícil vai ficando a situação operacional do clube, porque os credores, apesar deles não pedirem a falência, eles vão limitando o funcionamento do clube, porque é penhora, são ações judiciais, né? O clube vai ficando sem dinheiro, sem capacidade de contratação, ninguém quer jogar lá, nenhum empresário quer levar o jogador, os clubes não querem fazer negócio com ele, então ele vai perdendo capacidade financeira, capacidade de investimento, o time vai ficando mais fraco, e à medida em que o dinheiro vai ficando mais curto, o clube ele começa a flertar com um desempenho esportivo ruim, aí rebaixamento, e a partir do momento em que você tem rebaixamento, cai ainda mais a receita, ele fica dentro de um ciclo vicioso. De que a gente está falando aqui? A gente está falando do que aconteceu com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Vasco, né? Antes das SAFs, né? Antes de ter o acesso ao capital que permitiu eles de novo destravarem, começarem a tentar destravar o seu potencial, né? Mas o clube fica preso, né? Sem dentro desse ciclo vicioso em que perda de recursos leva a resultado dentro de campo ruim, que gera mais perda de recurso, né? Então essa situação ela vai levando o clube a uma espécie de falência desportiva, vamos chamar assim, né? Ele fica com as portas abertas, né? Ninguém vai acabar com o clube, mas ele vai definhando com o tempo, a céu aberto. É o que aconteceu com a América do Rio, é o que aconteceu com a Portuguesa, com tantos outros clubes muito grandes que foram nesse ciclo. Chega uma hora que realmente bate ali no fundo do poço, pode até ter uma recuperação, porque reestrutura a dívida, tipo com uma recuperação judicial, ele pode ter uma segunda chance, uma sobrevida, né? Ou uma segunda vida, né? Mas aqui que eu quero fazer um alerta, quando o clube opta pela recuperação judicial, ele tem a forte redução das dívidas, ele pode realmente ficar saneado e entrar naquele ciclo virtuoso em que ele tem mais dinheiro para investir no futebol, e aí ele pode ter mais resultado dentro de campo e gerar mais recursos. É o contrário daquele ciclo vicioso que eu citei anteriormente, ele fica numa situação mais positiva do ponto de vista desportivo e financeiro, né? Mas tem um detalhe, quando você pede a recuperação judicial, aquele teu benefício de entidade associativa que não seria alcançado por uma falência, ele acaba. Porque os credores, se você não pagar a recuperação judicial, o plano, o parcelamento dessa dívida ao longo de 10, 12 anos, que em geral é o que acontece, né? Uma dívida dessa você consegue uma redução brutal e acerta um pagamento dessa dívida ao longo de 10, 12 anos, corrigindo aí por TR mais 1, 2% ao ano, fica muito interessante. Mas se você não conseguir pagar essa dívida, os credores podem pedir a falência do clube. Portanto, se o Corinthians quiser seguir o caminho da recuperação judicial, ele não pode ser administrado como ele é administrado hoje ou nos últimos 10 anos. Ele vai ter que mudar a gestão financeira, ser muito rígido, fazer algo como, por exemplo, o Flamengo fez nos últimos anos, buscando realmente caminhar para zerar a dívida, entendeu? Tem que parar com a farra, tem que parar com os gastos sem contrapartida de receita, né? Mas, na minha opinião, também o medo de um risco dessa proporção, ele acaba sendo um motor para a transformação do clube, né? Junto com o saneamento financeiro, porque não basta você só reduzir a dívida e continuar fazendo tudo que você fazia anteriormente, né? Porque senão o clube quebra. Tem questões aí jurídicas, uma discussão, mas o clube quebra. Em resumo, na minha opinião, colocando tudo na balança, o Corinthians deve sim seguir a recuperação judicial, reestruturar suas dívidas, será ótimo para o clube, será ótimo para o futebol brasileiro, porque se o Corinthians tiver maior capacidade de investimento, tiver saneado financeiramente, isso ajuda a melhorar todo o ecossistema de negócio do mercado de futebol como um todo. Há 10 anos atrás, todo mundo era quebrado. Quando o Flamengo começou a se reestruturar financeiramente, você viu que houve um movimento. Obviamente, clubes como o Atlético Paranaense já eram anteriormente ao Flamengo, já eram saneados, mas depois que um clube como o porte do Flamengo se torna um clube saudável financeiramente, isso serve de exemplo. E no caso do Corinthians, se o Corinthians seguir por esse caminho, o futebol brasileiro como um todo estará numa situação muito melhor. E se você quiser entender mais sobre as finanças do Corinthians ou de outros clubes do futebol brasileiro, você dá uma olhada nesses vídeos que estão aqui. Eu fico por aqui, meus amigos, até uma próxima. Um grande abraço a todos.